Olá, meu nome é Leandro, sou plantonista de Biologia e eu vim aqui responder uma dúvida teórica sobre as estonas do DNA, beleza? O que acontece com as estonas e o DNA, né? Eles têm uma interação muito próxima entre si, tá? O DNA, ele dá basicamente duas voltas, né, inteira, é uma volta e alguns décimos aí. E ela faz essa volta em outra estona, e assim por todo esse segmento do DNA que continua para lá. Beleza? Só que daí você vem e me pergunta, tá, mas para que essas estonas estão aí? Né? Essa é uma pergunta muito importante e não é muito fácil de responder, apesar de parecer simples. Né? As estonas, elas são proteínas que estão juntos com o DNA, né, igual eu já falei, mas que elas são essenciais, são importantes para perdão, são importantes para definir o estado que o DNA se encontra, tá? E como assim estado do DNA? Ela vai basicamente definir, ela vai fazer a possibilidade dele ficar num estado condensado e descondensado. Descondensado. Beleza? Com isso, então, a gente tem um papel crucial dessas estonas aqui para a síntese proteica, tá? Por exemplo, por quê? Se eu não quero que uma região do meu DNA ela seja ela seja transcrita, né? Se eu não quero que ela produza proteínas, o que eu faço? Eu simplesmente condenso essa parte. Se eu quero que alguma parte do meu DNA produza proteínas, eu descondenso essa parte. Se a gente puder relacionar isso com tentar, né, fazer alguma relação disso com a parte do ciclo celular, o que a gente tem? A gente tem que na fase G1 e G2 do meu ciclo celular, o meu DNA está descondensado, tá? E ele estando descondensado, existe aqui nessas duas fases uma produção intensa de proteínas que vão auxiliar na divisão celular, tá bom? Se a gente for pensar no resto, né, da duplicação, não coloquei o S aqui porque ela não vai atuar tanto assim no S, tá? Apesar de ajudar um pouco como se fosse uma sustentação desse material genético para ele ser duplicado, a gente pode passar para as fases de prófase, metáfase, anáfase e telófase da divisão celular, na qual o DNA vai estar condensado, tá? Vamos fazer uma chavezinha aqui, tá? Ele vai estar condensado porque nessas partes aqui, qual que é o foco principal quando eu começo a divisão celular? O foco principal é dividir o material genético. E se o foco é dividir o material genético, eu não tenho produção de proteína, tá? Então, relacionando um pouco disso com produção de proteína. Vou dar uma abreviada aqui, tá? De proteínas. Tranquilo? Mais uma coisa, para ele condensar, o que acontece, né? Então aqui, além disso, a gente tem o material genético condensado. Para ele condensar, né, uma característica essencial para o material genético condensar são esses bracinhos aqui que eu desenhei, né, muito lindo por sinal, das estonas, tá?
Por quê? Porque quando o material genético precisa condensar, essas estonas elas se juntam aqui, tá? E começam a se puxar. Então elas juntam esses bracinhos assim e começam a se puxar umas contra as outras. Isso gera o material genético um pouquinho mais apertadinho, né? Então dá para a gente desenhar ele dessa maneira aqui, tá? Com as estonas de bracinhos dados aqui. Beleza? E eu posso fazer uma fita agora, esse aqui é o material genético descondensado, certo? Agora eu posso fazer uma fita muito maior desse material genético, tá? Que as estonas elas podem até se concentrar cada vez mais e formar aquele cromossomo grosso que é possível ver no microscópio de luz, inclusive. Beleza? Então, as estonas elas vão se juntando e cada vez que elas se juntam mais, elas vão aproximando esses bracinhos aqui, tá? Essas alças do material genético entre si, tá? Elas fazem várias conexões assim, como eu disse, como eu desenhei aqui em cima, elas têm 4 braços, tá? E aí, essa condensação do material genético, primeiro, impede que haja produção de proteína e segundo, facilita a divisão desse material aqui, né? Porque é muito mais fácil separar os cromossomos condensados do que aquele emaranhado de fiozão lá da cromatina, beleza? Então, a função das estonas é dar sustentação ao DNA, tá? E principalmente, se a gente for pensar no ciclo celular, é auxiliar na divisão na produção de proteínas, perdão, e quando a gente está pensando na divisão propriamente dita, na divisão do material genético, beleza? Então, isso é o foco principal aqui que a gente tem que ter, principalmente tentando fazer uma relaçãozinha aí entre estonas e a divisão celular, beleza? Muito obrigado e bons estudos!